Tio Zecaia, já ligou? Já. Boa noite a todos. Como mais um dia de estudo do Grupo de Vocação Espírita Emílio da Sambá para o estudo dessa noite, né? Teremos o nosso irmão Severino, que apresentará o tema de estudo da noite de hoje, tá? Vamos dar início à leitura da página para que a gente possa começar o início do nosso trabalho. A página inicial do nosso estudo é no estudo da salvação, do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se encontrar na salvação. Atos, capítulo 2, versículo 45 e 47. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava ao comentário apostólico todos aqueles que estavam se salvando ou se iam se salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrado todos os dias na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para o testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram a dor, mãos calejadas em duro trabalho, conheceram sarcasmos, doenças e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia segurança, mas também o mestre ativo que nos oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta com o preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor, na marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo o seu infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus em agradecimento por mais esse dia de estudo, de trabalho aqui na nossa casa do Amigos do Bem. Que o Senhor possa abençoar a todos que comparecem a esse estudo, encarnados e desencarnados, em especial o nosso irmão Severino, que será o corpo terno, Senhor, na noite de hoje. Abençoa, Senhor, essa casa, seus trabalhadores, no plano físico e no plano espiritual, e juntos possamos cada vez mais manter essa chama acesa dessa casa nos trabalhos que aqui estão sendo realizados. Muito obrigado, André Luiz, no plano espiritual dessa casa, a Jesus, nosso mestre e modelo, mas acima de tudo, em nome de Deus. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. A palavra Severino. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos em mais uma realização de um trabalho do nosso grupo espírita Emílio da Sambá, onde hoje nós teremos por tema: todos nós alcançaremos a salvação, porque nos ensina a doutrina dos Espíritos. Geralmente o nosso trabalho é feito baseado nos temas em questionamentos, né? Dentro do nosso contexto tradicional de religiosidade, nós temos os escolhidos, né? Então, será que realmente
Só os escolhidos se salvarão? Ou todos nós que estaremos na caminhada teremos o mérito da salvação? Esse é o estudo dessa noite. Nós vamos tentar trazer aqui o que é que nos revela a espiritualidade maior, né? Então nós iremos estudar por as afirmativas deles. Todos nós seremos perfeitos um dia, ou seja, salvos, todos nós nos salvaremos. Mas não será todos ao mesmo tempo, né? São temas que nós vamos abordar. Nossa salvação não será por sacramentos ou penitências e nem pela gratuidade. Esse é a revelação que a espiritualidade maior vem nos esclarecer. Nós vamos ver que não existe privilégio diante desse aprimoramento da nossa alma, não existem escolhidos, mas a consolação maior que eles nos traz é que todos nós chegaremos lá. Certamente será uma consolação maior, porque qual seria a felicidade de um ente querido, familiar, ser salvo e os outros não? E aqui, diante dessa revelação da doutrina espírita, todos nós chegaremos lá, cada qual no seu tempo, cada qual dentro do seu esforço, porque nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que salvação é aperfeiçoamento moral de cada ser. Aquele que não consegue esse aperfeiçoamento hoje, pelos princípios que a doutrina nos permite a gente vivenciar, entre elas a imortalidade da alma, certamente que aquele que não alcançar nessa existência terá outras oportunidades, terá outros cenários para quê? Mais cedo ou mais tarde, ele também chegue a essa essência que todo mundo desejamos, a salvação. Mas, como nós aqui já citamos, é por méritos, por trabalho, por esforço, né? Então esse é o estudo que nós vamos tentar trazer, qual é a revelação dos Espíritos em relação a isso, né? Todos nós seremos salvos. Isso foi uma afirmativa do nosso Divino Mestre Jesus, né? Nós vamos lá nos seus evangelhos, onde ele afirma que nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá, né? Só que a doutrina espírita dá a trajetória, dá o roteiro. Essas ovelhas do Cristo estão numa grande caminhada, onde algumas estão mais próximas e outras estão distantes, mas no final da nossa jornada, de cada um de nós, todos nós chegaremos lá, né? Mas não será todos ao mesmo tempo, exatamente pelo que nós estamos abordando aqui. Nós estamos numa jornada evolutiva, né, de aprimoramento moral e espiritual, caminhando rumo à nossa salvação, traçada pelas sucessivas existências. Então, nós aqui estamos nessa jornada, nessa grande caminhada. Nós poderíamos afirmar, agora nesse momento tem alguém alcançando a salvação dele, que seja aquele que está chegando à categoria de espírito puro. Enquanto nós temos alguns que estão iniciando a jornada, tem outros que estão no meio da jornada e tem outros que estão caminhando contrário a essa grande caminhada. Para que a gente possa sintetizar esse raciocínio, vamos lembrar a parábola do filho pródigo. Nesse momento, tem algum filho pródigo que fez a caminhada rumo aos braços do pai, que ele está chegando nos braços do pai nesse momento. Está chegando ao aperfeiçoamento. Temos outros que estão retornando aos braços do pai. Já chegaram lá, como nos diz a parábola, né? Já chegou lá no chiqueiro dos porcos, comeu os farelos dos porcos e agora se conscientizou que tem que caminhar para o pai.
Temos outros mais que estão caminhando ainda para... Tem outros mais que ainda estão no chiqueiro, junto aos porcos, comendo os farelos. E nós temos outros mais que ainda estão caminhando na direção do chiqueiro dos porcos. Ainda não chegaram nem no chiqueiro, mas certamente que ao chegar lá, se conscientizarão também que terão que retornar ao braço do Pai. Isso é uma reflexão que a gente faz para a gente entender a jornada de cada um de nós. Então, diante desse raciocínio que aqui nós expusemos, cada um de nós poderemos começar a analisar em que estágio eu estou. Eu estou nos braços do Pai, a gente já temos consciência que ainda não estamos. Estaremos caminhando para os braços do Pai? Estaremos ainda junto aos porcos? Ou estaremos caminhando em direção aos porcos? Mas, diante de todo esse cenário desenhado, a providência divina, com a misericórdia que o nosso Criador nos envolve, Ele nos permite a gente fazer essa caminhada e retornar aos seus braços, e Ele vai estar lá, de braços abertos, aguardando a todos os seus filhos. Então, seremos todos salvos sim, dentro dessa trajetória. Não vai ter uma data específica, não vai ter um dia especial, como nós aprendemos, de que o nosso Divino Mestre Jesus vem aqui tirar os seus escolhidos e abandonar o restante. A doutrina espírita já nos dá o consolo de que todos nós chegaremos lá. E elas nos convidam, com os ensinamentos que nos proporciona, para que nós possamos fazer uma reflexão individual de cada um, se a hora agora é para a gente caminhar para o Pai ou é para caminhar para o chiqueiro dos porcos. Então, nós temos, a doutrina espírita nos permite a gente começar a raciocinar nesse sentido. Como Emmanuel vai dizer no livro Pão Nosso, as portas do céu permanecem abertas, sempre tiveram, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa as asas do amor e da sabedoria. E é esse trabalho que a doutrina espírita, através dos seus reveladores, vem nos ensinar, vem nos esclarecer e vem nos auxiliar, para que nós possamos, diante dessa perspectiva, a gente possa começar a criar as nossas asas, essas asas do amor e da sabedoria, que cada um de nós um dia estaremos simbolicamente, nós teremos acesso a essas duas asas, as asas do amor e da sabedoria, para que nós possamos tirar o título de salvação. Então essa é a primeira fase. Não será por sacramentos, penitências e nem por gratuidade. Isso aqui é um dos grandes obstáculos que a revelação espírita encontra na Terra, é afirmar que a nossa perfeição, a nossa asa do amor e da sabedoria, ela é constituída por esforço, por trabalho no bem, para a gente eliminar os sentimentos que nos aprisionam aqui, sentimentos doentios que ainda nos algemam aos mundos de provas e expiações. Nós temos todo um trabalho individual para que nós possamos alcançar essa perfeição. Mas foi dito para todos nós, até então, sem a doutrina, que nós tínhamos uma trajetória mais fácil. Então nós fizemos aqui uma cronologia mais ou menos do que é que nós conhecíamos dentro das nossas queridas religiões tradicionais, que foram muito úteis, para que nós possamos hoje estar dentro do conhecimento da revelação espírita. Elas tiveram a sua colaboração nos preparando para que nós pudéssemos ser capazes
de acumular os ensinamentos que a espiritualidade veio nos revelar. Assim como todos nós, os irmãos, de caminhada na terra, diante dessa grande jornada de aperfeiçoamento e de evolução, um dia também estarão diante dessa consciência que já despertou em nós que estamos aqui, sobre a tutela da espiritualidade maior. Né? Então, mas o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos diante da nossa jornada aqui na terra, nós chegávamos aqui com o pecado original. Esse pecado original era onde todos nós somos responsáveis pela falta de Adão e Eva. Pelo pecado, né, praticado por Adão e Eva, toda criatura que nasce na terra, ela chega já com esse pecado, com essa dívida com a divindade. E que, para que a gente pudesse limpar-nos, ficarmos puros, dentro desse contexto, a gente passava pelo sacramento do batismo, e isso purificava aquela almazinha que estava começando a sua jornada. Não era isso, não foi isso que nós aprendemos? Então, aí, esse era o primeiro ponto. Mas a gente cresce, a gente, no berço, a gente tem o sacramento do batismo, nós limpamos a nossa alma, né, eliminamos o pecado original, mas diante da nossa jornada nós vamos crescendo, aí nós vamos cometendo os nossos. Aí vem a outra etapa do pecado, que é o pecado linear. Engraçado, né? Por que batizava um bebê? Não naquela época que a gente batizava todo mundo já grande, né? Mas na nossa época, batiza bebê, bebê peca. Mas é exatamente, né, o pecado. É o pecado original, né? Então a gente tem que acreditar em outra vida, cara. Dentro desse contexto de pecado original, a doutrina espírita não diz que a gente começa aqui sem pecado e sem débitos, só que o pecado é cometido por nós. Cada um de nós, um bebezinho que chega no berço, ele tem uma grande história, mas essa história é dele, individual dele. Né? Não estou falando dos católicos. Exato. Bebê, então não pecou. E se ele acha que ele veio com algum pecado, o padre acha que esse bebê veio com algum pecado, precisa batizar, vai renascer, né? Exato. Já renascer das águas, etc. Então eu tinha que acreditar que você teve outra vida. O pecado original nosso é os débitos que nós vamos contraindo diante das nossas jornadas evolutivas, diante das nossas existências, as mais diversas que nós já experimentamos. Então a gente traz de lá para cá os méritos e os débitos. Aqui a proposta é para a gente progredir, mas dentro do raciocínio que a gente quer fazendo, dentro da nossa tradicional, aí nós temos o pecado bienal, é um pecado de natureza leve, que não resulta em uma separação completa de Deus. E na condenação eterna para o inferno. Você não vai para o inferno dentro desses pequenos pecados. Né? Como o pecado mortal, que a gente é outro grau do pecado. Eles não quebram a amizade de uma pessoa com Deus. Então, os pecados leves, segundo a nossa tradição, os pecados leves não nos afastam definitivamente de Deus. O pecado mortal, sim. Né? Aí o pecado mortal é um ato gravemente que pode levar ao inferno. Se a pessoa que cometeu terá que se confessarem e se arrependerem. Esse é o que nós conhecíamos sobre a nossa trajetória de salvação, né, até a revelação espírita. Isso era na nossa tradicional religião tradicional, mais antiga. Na nossa outra vertente cristã, nós já podemos eliminar os nossos pecados e nos purificar adultos, quando nós praticamos o sacramento do batismo, que é os nossos irmãos evangélicos que assim afirmam de que você pode ter cometido
vários delitos, né? Você pode ter cometido diversos pecados, mas desde que você participe daquela agremiação e que você torne-se membro e se batize, os seus pecados serão apagados. Nós respeitamos, né, todos os ideais, mas a doutrina espírita nos pede algo mais para o nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos nos libertar das nossas faltas ou dos nossos pecados. A espiritualidade vem nos dar um roteiro mais aprofundado, que é a salvação se dá por essa ideia, a salvação se dá por meio de batismo, confissão, penitências, promessas, jejuns ou só o arrependimento. Todas essas práticas é plausível e ajuda, mas ela não nos purifica definitivamente, né? Feliz daquele que já está pelo menos dentro dessas práticas, associado, né, a uma agremiação religiosa, aonde ele está já dentro dessas práticas, mas a doutrina espírita vem diminuir, vem acrescentar ainda mais as nossas responsabilidades diante das leis divinas. Como? Revela os benfeitores espirituais que o arrependimento é o primeiro passo para a nossa regeneração, jamais passaporte definitivo para o céu, né? Então, se nós já estamos nos arrependendo dos nossos atos infelizes, são passos que nós estamos dando para que nós breve possamos estar nos braços do Pai, mas é apenas um passo de retorno aos braços do Pai, que eles vão nos dizer que é necessário. O passaporte para o céu requer, além do arrependimento, a expiação e a reparação, que aqui nós vamos vivenciar dentro desse contexto aqui a lei de causa e efeito. Cada um de nós, diante dessa grande jornada de espírito imortal que nós somos responsáveis pelos nossos atos, felizes e infelizes, e que nós teremos que nos reajustar, não só com a lei divina, mas também com aqueles a quem nós estamos acompliciados. É diante desse contexto de que, se eu hoje firo alguém, dentro desse contexto de arrependimento, expiação e reparação, sou eu o instrumento principal para também o resgate daquele a quem eu afligi, para que nós possamos juntos, nós, o ofensor e os ofendidos por nós, ou vice-versa, nós possamos dar as mãos nessa grande caminhada, porque todos nós teremos que chegar lá. E o auxílio de uns para os outros é diante desse cenário que foi revelado pela espiritualidade maior, né? Então a nossa salvação vai criando mais alguns obstáculos, fazendo uma simbologia. Isso é bom para os nossos jovens, né, de hoje, nos nossos jogos eletrônicos. Nós temos aqueles jogos onde você vai passando de fase, e quanto mais você avança nas fases, mais vai ficando difícil você ultrapassar a fase. Nós vamos vendo que a nossa jornada, a nossa caminhada para a nossa salvação, também pode ser analisada, né, com esse parâmetro, né? A gente vai tendo as fases, ultrapassando as fases, cada vez as fases vão ficando criando mais dificultosas, mas ao mesmo tempo elas vão ficando dificultosas, mas nós vamos ficando mais resistentes, mais compreensivos e aceitando, porque é através de quê? Do conhecimento, né? É através dessa revelação que nos fortalece.
para que nós possamos realmente dar conta das nossas, das nossas atividades. A doutrina nos ensina que se eu não passar de fase, voltarei para aquela fase. Volta para a mesma fase o tempo que for necessário. Né? Imaginemos, eu acredito que nós aqui, uma parcela nossa, que já estamos nessa fase, olha, já tentamos várias vezes passar para essa fase seguinte e ainda não conseguimos. Mas graças a Deus, hoje nós já temos um auxílio mais apropriado, temos um ajudador, que é a revelação dos Espíritos, nos esclarecendo, né? Com essa clareza de qual é o nosso destino e qual é a proposta de cada um de nós aqui na Terra. Aperfeiçoamento, né? Com o esforço próprio, não é isso? A salvação não é por obras, a salvação é graça. Ele é um dos dons de Deus, pois ninguém é salvo pelas obras. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui são justificativas dos nossos irmãos de caminhada, quando nós vamos apresentar esse roteiro de salvação. E eu trouxe basicamente aqui o que a gente ouve, e se utiliza de uma das passagens que realmente está no nosso texto bíblico, que foi escrito pelo Paulo, né? Realmente está lá em Paulo escreveu isso aqui. Mas se a gente for analisar a Bíblia inteira, nós vamos ter várias passagens que contrariam essa ideia de Paulo. Eu trouxe apenas algumas, porque senão eu ia ficar aqui a noite inteira mostrando aqui que nos textos bíblicos, isso aqui nós vamos encontrar muitos mais textos afirmando que não é de graça. Então, por exemplo, o próprio Paulo, olha só, o próprio Paulo em Gálatas, está vendo? 6, 7 e 8, ele diz, não vos enganeis, portanto, tudo que é o ser humano semear, isso também colherá. O próprio Paulo já se contradiz aqui. Nós não vamos entrar aqui se o Paulo estava, qual era o contexto que o Paulo estava falando, né, sobre esses textos. Aí nós temos lá em Jó, no Antigo Testamento, onde lá nós temos, ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este fez, e lhes dá o que a sua conduta merece. Né? Isso já lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar diversas passagens nos chamando a atenção para essa realidade. E Jesus falou em várias passagens do seu testamento, né? Do seu evangelho. Esse aqui é mais explícito ainda, quando ele diz, ora, Jesus afirma categoricamente que a cada um será dado de conformidade segundo as suas obras. Isso nós encontramos principalmente em Mateus, mas se a gente for ler o Evangelho, a gente encontra várias passagens do Cristo nos chamando a atenção que nós seremos retribuídos diante da grande lei de conformidade com as nossas obras, né? E a espiritualidade vem nos dizer com relação à graça. Não, Deus nos dá algo de graça, dá muita coisa de graça, não a salvação. Então a espiritualidade diz assim, olha, isso é o mentor Rubio no livro Libertação, ele comentando sobre a graça. A graça celestial, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. Unge, porém, a criação de qualidades superiores em nós, para fixarmos os raios que recebemos. Então, qual é a graça divina? A graça divina é nós estarmos aqui, né, vivenciando o mundo físico, nessa tarefa
de estar trabalhando para o nosso aperfeiçoamento. A graça divina é todo dia nós acordarmos, ainda encarnado, com essa mais uma oportunidade de nós estarmos tentando nessa tentativa. A graça divina é a gente ter um mundo onde aqui nós temos de graça. O ar que respira, o oxigênio, a luz, né? Então tudo isso é graça divina. Nós recebemos isso de graça, na tentativa de que a gente possa fazer a nossa parte, né? E continua aqui na obra Ave Cristo, esse benfeitor Quintovaro comentando com um dos seus, diz assim, ó: o pão da graça celeste entre os homens, por muitos séculos ainda será amassado no suor e nas aflições dos servidores da luz. Então a graça é a oportunidade da gente suar, da gente conseguir trabalhar para que realmente nós chegarmos à nossa realização, que é chegar à nossa perfeição. Com essa graça divina, nos dá a oportunidade de estarmos, cada um de nós dentro da nossa crença já é uma graça. A revelação espírita, de nós que estamos dentro da revelação espírita, nós poderemos dizer graças a Deus, a revelação espírita, para que a gente possa começar a caminhar com os olhos abertos, desde já encarnados, conscientes do que nos aguardar do outro lado da vida, consciente de qual é a proposta individual de cada um aqui, o que é que a divindade espera de cada um de nós. A revelação espírita nos coloca nesse caminho, conscientes da necessidade de dar nosso trabalho individual e coletivo para sempre na expectativa, na esperança de um mundo melhor, de uma sociedade sadia. Essa é a graça divina que nós abraçamos com muito amor e com muito carinho e com muita esperança, né? Então, a graça. Mas, diante do que nós já abordamos até agora, qual o roteiro traçado pela doutrina espírita para que todos nós alcancemos a salvação? Qual é o roteiro? Primeiro ponto: a pureza de nossos corações, né? Só chegaremos à perfeição, só chegaremos lá ao braço do Pai, lembrando a parábola do filho pródigo, só estaremos nos braços do Pai quando os nossos corações estiverem em plena pureza. Essa revelação não foi dos Espíritos, essa revelação foi de Jesus, quando ele diz assim: só os puros do coração verão a Deus. Só que ficava, era apenas o princípio do ensinamento, que a revelação espírita vem expandir. Expandir da seguinte forma: onde, quando e como purifiquemos os nossos corações. Aonde? Aqui na Terra, nas regiões, nas esferas espirituais adjacentes, é que nós vamos purificar o nosso coração. Nós já fizemos diversas experiências, diversas tentativas, aonde a gente aqui trabalhamos a pureza do coração, partimos para a pátria espiritual, do outro lado da vida, enquanto esse coração não é puro, a providência divina vai nos colocando em ambientes adequados, apropriados, para que nós possamos ir trabalhando essa pureza. E nós vamos fazendo estágios, tentamos, nos aperfeiçoamos, tratamos esse coração enfermo do outro lado da vida e colocamos um pouco de carne para vir aqui, tirar as provas e dar continuidade. Então nós aperfeiçoamos esse coração, tanto aqui como do outro lado da vida. Nessas idas e voltas só tem uma proposta, é essa aqui: purificar nossos corações, né? E quando a gente assim alcançar, nós só iremos para os mundos espirituais, não precisamos mais voltar para o Cristo, a não ser o Cristo, a não ser os
mentores, a não ser os missionários, que seria muito, eu acho que é muito gratificante, se nós estivermos nas regiões espirituais felizes, e chegar à recomendação de um dos representantes de Cristo na Terra. Você olha, Edmar, eu vou planejar uma reencarnação para você tirar uma tarefa missionária, né? Imaginemos que satisfação é essa. Então essa é a nossa proposta, de que esses corações purificados, nós só estaremos aqui, nesse mundo de dores e ranger de dentes, se for por missão, né? Aqueles a quem nós conhecíamos nas nossas religiões tradicionais, nós conhecíamos esses indivíduos como profetas. Entendemos o coração, né? Entender não o órgão em si, o coração, mas a purificação não é o órgão em si. É a simbologia do coração. A simbologia do coração, que é o amor. Quando nós aprendemos, o sentido, quando nós aprendemos realmente a ter esse amor incondicional. Essa é a purificação. A simbologia do coração. Exatamente. Então vamos lá. Nós já sabemos que a gente tem que se purificar. A gente purifica aqui, purifica nas regiões próximas. Mas qual é a máxima do Espiritismo para que a gente possa dar passos largos nesse trabalho de aperfeiçoamento e de purificação? Fora da caridade e da salvação. Essa é a rota. Essa é a meta. Mas geralmente essa é a máxima da doutrina, e nós realmente em qualquer ambiente que a gente está associado à revelação espírita, nós vamos ouvir essa máxima: fora da caridade não há salvação. Mas além dessa máxima que a espiritualidade vem nos revelar, elas vêm nos educar para nos ensinar como se dá essa prática dessa caridade. É a caridade simples, né? Essa caridade que muitas das vezes nós já estamos habituados, nós já estamos treinando em alguns pontos essa caridade. Essa caridade é o suficiente? Também não é. Assim como os sacramentos, assim como a caridade, se ela não tiver dentro da essência, também ela ajuda, mas não completa, né? A feliz daquele que já faz caridade, mas essa caridade ela tem que ter algo mais, ela tem que estar emoldurada em algo mais, ainda mais aprofundado do que é não só fazer a caridade, mas é como fazer, né? E para isso eles vão nos educando. A revelação espírita vai nos educando pacientemente, e nós vamos ver uma questão que foi feita por Allan Kardec, está no Livro dos Espíritos, né, na questão 886, que está relacionada à caridade, como a prática da caridade. E ele diz assim, ó: o sentido da palavra caridade, como conhecia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. No dia que nós realmente, além da caridade que nós estamos habituados, a gente alcançar esse patamar de caridade, aí sim, aí nós estamos bem próximo, né, do título de salvação, né? Porque como é que se dá essa indulgência, como é que se dá essa benevolência, essa indulgência, esse perdão, como é que a gente trabalha ele? Né? Aí aqui nós vamos em uma das obras de aqui, que também faz parte do Pentateuco, além do Pentateuco de Kardec, que é uma obra chamada Espiritismo na Expressão Mais Simples, onde eles vão abordar o tema caridade. E lá eles nos revelam: a caridade não consiste na esmola. A caridade por pensamentos, por palavras e obras. É caridoso por pensamento aquele que é indulgente para as faltas do seu próximo. Caridoso por
palavras, porque nada diz que possa prejudicar o seu próximo. Caridoso por obras, quem na medida de suas forças assiste ao seu próximo. Eu acredito que esse da palavra deve ser o mais difícil para nós. Que coisinha, né? Para a gente não botar freia na palavra. Automaticamente, quando a gente vê, a gente já descuidou. Já foi. Né? Então, mas aí nós temos esse roteiro, né? Nós temos esse roteiro que a doutrina espírita vai traçando. Um roteiro que a gente não temos, vamos dizer, não tem como duvidar. Nós alcançaremos a salvação assim. Agora, quando é que nós vamos ser capazes de colocar em prática esses ensinamentos, né? Não é para a gente ficar aflitos, não é para a gente desistir, dizer, não, eu não consigo, eu vou desistir, né? Porque isso é determinismo. O que você não consegue hoje, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, você terá que assim agir. Para isso, como nós sempre gostamos de sintetizar, a providência divina, ele tem um aliado que não falha. Esse aliado chama-se o tempo. Você pode fugir. Olha, não, isso não é para mim, isso é muita coisa, eu não acredito, né? Eu prefiro pelos meios mais fáceis. Tudo bem, né? Mesmo você indo pelos meios mais fáceis, automaticamente você está dando alguns passos. Mas os passos definitivos, vamos relembrar a etapa do videogame? A última etapa do videogame é aqui. É esse sentimento aqui, né? Quando nós chegarmos aqui. E nós temos um roteiro completo que também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que é nesse capítulo aqui, ó. Capítulo 15. Aqui, se você quiser ter a rota completa, para que você possa pegar um carro de Fórmula 1 ou um foguete, para você avançar nessa jornada de aperfeiçoamento, aqui está a rota. Fora da caridade não há salvação, mas aqui eles vão explicando, né? Então, um dos subtítulos tem aqui, ó, o que precisa o Espírito para ser salvo. E ele vai dizer o que é que a gente precisa. Aí ele vai colocar o que? Algumas passagens do Cristo, que se a gente conseguisse colocar no dia a dia, olha, talvez essa fosse a última experiência nossa na Terra como devedores, né? Aqui, ó, entre elas, a parábola do bom samaritano, né? Qual é o significado, né, de caridade completa, do qual foi a parábola do bom samaritano? Porque o bom samaritano, que era um anônimo, não era um religioso tradicional, inclusive, aliás, os religiosos tradicionais passaram, olharam e seguiram. Uma criatura anônima chega lá, ela pratica todos os preceitos que vai fazer com que a gente alcance a nossa salvação. Primeiro, ele socorreu fisicamente. Socorreu, ele não perguntou quem, né? Deu um sentimento de solidariedade, de carinho, de fraternidade. Ele olhou para aquela criatura como um irmão. Na parábola não disse qual era a religião dele, qual era a nacionalidade, né? Então, ele chegou ali e simplesmente serviu. Serviu os primeiros socorros, foi lá, acolheu, jogou, que na época eram os recursos medicamentosos que tinha, jogou vinho nas suas feridas, para atenuar, era o que ele tinha. Tinha algo, né? E depois ele recolhe, aí entra o lado material, ele recolhe e leva para uma pousada. E ainda diz para o dono da pousada, ó, presta a assistência necessária que ele precisa. Deixou um valor. Se esse valor não cobrir na volta, eu te retribuo o resto. Olha só quando é que nós chegaremos nesse estágio.
Aí, quando ele vai falar do mandamento maior, é aquela ao qual é uma parábola simbólica, aonde diz que Jesus vai vir separar os seus, e que os privilegiados, os eleitos, são aqueles que realmente praticavam a caridade. Também a caridade, nessa passagem do Evangelho de Jesus, está englobada todas as formas de caridade. Porque ele diz assim, olha, quando vocês fizeram a um dos meus irmãos tudo isso que ele aborda, como assim, ó, eu tive fome, me deram de comer, eu tive sede, me deste de beber. Isso aqui é o lado material. Mas aí ele diz assim, quando eu estive doente, fui visitá-los. Quando estive preso, foste me visitar. Não, até nesse contexto de um prisioneiro, né? Se a gente está preso a algo, a gente vai por uma peça. Mas mesmo assim, quando a gente vai lá, a gente está se doando, né? Olhando para aquela criatura como ser, como um irmão. Então, essa é a rota da nossa definitiva salvação. Nós vamos cair aqui nesse capítulo, tem outras, né? Tem outros, como é que a gente pode dizer? Outros exemplos. O exemplo Paulo, quando ele vai falar lá do poema da caridade, aonde ele diz, em um dos textos do poema da caridade, que ele poderia dar tudo o que ele tinha materialmente, inclusive dar o seu corpo para ser queimado. Mas sem caridade, nem nada isso serviria. Isso é palavra de Paulo, né? Então imaginemos que nós temos um roteiro, né? Para que a gente possa chegar a esse trabalho de salvação, aonde isso todos nós temos acesso. Isso aqui não tem bandeira religiosa, não tem ideologia de nacionalidade, de cor. Todos nós que praticar esses preceitos, aliás, aquele que praticar o que nós aqui expomos, mesmo ele não sendo ligado à escola religiosa, ele é candidato a chegar nos braços do Pai primeiro do que nós que somos religiosos e não praticamos, né? Essa é a rota da salvação, né? Mas a doutrina espírita, ela vai nos aprofundando cada vez mais, porque qual é o significado dessa salvação que a gente espera dentro do contexto da doutrina espírita? Nós nos tornamos seres perfeitos, né? Aonde nós vamos viver numa sociedade harmoniosa, fraterna, solidária, aonde não vai existir mais divergência, não vai existir dores, né? Aonde tudo vai se viver em harmonia. Mas é isso só que nós vamos. Quando nós chegarmos aí, acaba a nossa caminhada? Não. Aí é que começa outra etapa de caminhada. Mas para a gente chegar aqui, pode se dar por ter conquistado a salvação. Mas a salvação ao qual a gente imaginávamos que nos dizem, né? Ao alcançarmos a salvação, estaremos num paraíso de ociosidade, apenas em ato contemplativo e de adoração a Deus. É essa a salvação que a revelação espírita nos traz? Não. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos, nós vamos fazendo parte, né, desse grupo de trabalhadores divinos, né? Nós sabemos que aqui, com toda a nossa fragilidade, nós já fazemos alguma coisa, mas essas criaturas, ao chegar a esse padrão de que nós conhecíamos por salvação, você vai ter responsabilidade e você vai ter autonomia para trabalhos cada vez maiores, né? Então, aqui é Emmanuel que diz: Jesus não veio salvar as criaturas para situá-las no paraíso de ociosidade incompreensível. É trabalho, é assistência. Nós passaremos a ser os ministros divinos. Nós seremos Cristos nesse período. Quantos bilhões de anos?
necessitaremos para chegar ao padrão evolutivo do nosso Divino Mestre. Mas chegaremos todos lá. Ah, mas vai botar esses Cristo aonde? É muito Cristo, né? Mas você já viu o tamanho do universo? Dá para a gente analisar o tamanho do universo? Os mundos, as esferas, né? As galáxias. E o que mais Deus precisa é de mão de obra. Não é que Deus esteja lá sem fazer a obra, né? Mas quanto mais chegam lá, né, nesse estágio, mais mão de obra divina. Dentro dessa caminhada de aperfeiçoamento, nos tornamos salvos para sermos ministros divinos, para ser os Cristos divinos. E a jornada de aperfeiçoamento continua, né? Então ele vai dizer aqui, ó. Isso aqui está na Revista Espírita. Nós chegamos na perfeição. Depois que a gente chegamos lá nos braços do Pai, olha o que os Espíritos vão nos dizer, as revelações dos Espíritos. Ao lado de Deus estão numerosos Espíritos chegados ao topo da escala dos Espíritos puros, que mereceram ser iniciados nos seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu entre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Poderei chamar essas criaturas de Cristo. Vou dar uma notícia muito agradável para todos nós. Não percebe Cristo. Agora, suor e trabalho. Não por privilégio, né? E o Emmanuel vai dizer aqui, ó, mesma coisa. Isso aqui nós vamos ver no Caminho da Luz. A comunidade de espíritos puros. Aí ele inicia esse livro no primeiro item, no primeiro capítulo, nós lemos esse texto aqui. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias, e esse é o convite divino para todos nós. Que nós possamos cada dia mais nos trabalhar nesse aperfeiçoamento, para que nós possamos nos intitular salvos e passar a fazer parte desses, sabe, desses cenários divinos, né? desses conclaves nas regiões celestes, aonde nós passaremos a ser designados como os representantes divinos diante desse universo que não dá para a gente nem imaginar. Esse é o destino de todos nós. Esse é a trajetória que a revelação espírita nos traz, afirmando. Ele não diz, ele não duvida, não é para a gente ficar em dúvida, né? Afirmando: todos nós seremos salvos um dia. Portanto, cada um analise se a velocidade dos nossos passos está adequada, se eu tenho condições de acelerar o passo, ou se eu vou esperar por outras, vamos dizer, outras oportunidades, ainda com mais, aguardando o tempo. Né? Então essa foi a mensagem. O nosso amigo foi até amigo conosco, deixou para acabar, dar o pico de luz agora. Né? Sempre lembrando, né, que o roteiro nosso é a gente saber trabalhar dentro da caridade, dessa caridade que foi mostrada aqui. Não é a caridade de dar coisas, mas a caridade da gente, além de dar, assistir, compreender, socorrer, ser pacientes, né? Tirar essas chagas dos nossos corações, porque na face do Pai só com corações purificados, né? Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, Jesus dirija os nossos caminhos, para ver se a gente consegue acelerar os nossos passos e que breve nós consigamos passar de fase nesse grande videogame que é um dia nós chegarmos à perfeição, né? Então, meu amigo, para terminar.
Obrigado Aí tem a próxima, tá no universo. muito obrigado ao Severino aí, né, por trazer essas reflexões aqui para a gente acerca da salvação, né? Para a gente refletir, né? Que fase nós estamos e que como vamos fazer para sair dessa fase, né? Fazendo uma metáfora em relação ao videogame. No próximo dia 12 do 12, que a gente chama de dezembro, teremos ser espírita. É ser cristão? É uma pergunta. Ser espírita é ser cristão? O que vocês acham? Viemos, então vamos ver no dia 12 do 12, para a gente tirar essa questão, essa dúvida, né? Ali a respeito de nós mesmos. Então agora a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento a esse banho que a gente tomou aqui de luz, dentro da casa, pedindo aos nossos amigos espirituais, pedindo a todos os mentores que nos assessorem, que nos inclua sempre ao bem, em busca desta salvação, desta melhora, desta purificação dos nossos corações, ajudando-nos nas nossas dificuldades do dia a dia, nos dando força, coragem, fé e perseverança para não desistirmos da dificuldade que surge no dia a dia de cada um de nós. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estivemos encarnados, desencarnados, que possamos levar para os nossos lares essa purificação que fazeja, que aqui recebemos esse banho de luz que a espiritualidade nos dá nessa casa, Senhor. Abençoe também a todos os nossos companheiros que aqui puderam comparecer, que eles também possam ser abençoados por Ti, Senhor, nessa noite de hoje. E abençoe, Senhor, a essa casa. Ajude-nos, Senhor, a continuar sempre esse trabalho de amor que aqui fazemos. E André Luiz, no hospital dessa casa, nos abençoe. Jesus, nosso mestre e meu Deus, nos auxilie sempre. E Deus, nosso Pai, muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Eu